Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, estamos fazendo mais uma vez essa aula, né, gravada, né? Esse resumo de aula, né? Esse canal, né? Para nos comunicarmos, né? E o nosso tema aqui do quinto encontro, na nossa quinta aula, né? Ele vai se tratar de equilíbrio de mercado, né, de preço, de elasticidade, né? Nós estamos falando um pouquinho mais sobre como que é o funcionamento do mercado em si, tá? Então, o equilíbrio de mercado, ele está muito relacionado, né, com a ação de oferta e demanda. Nas aulas anteriores, né, nos temas anteriores, tem o tópico, né, do que é a oferta, do que é a demanda, né? Então, só para relembrar um pouquinho, né? Oferta é tudo aquilo que é produzido, né, pelas empresas, né, de maneira geral e é disponibilizado ao mercado, tá? E a demanda é justamente aquilo que o mercado deseja consumir, né? É aquilo que nós consumidores falamos, ó, eu quero comprar isso daqui. Então é uma relação, né? Oferta e demanda, né? A oferta, né, normalmente ela está atrelada, né, as empresas buscam saber aquilo que os consumidores querem demandar, né? E a relação de oferta e demanda, ela está diretamente relacionada aos preços de produtos, né? Então, por quê? Se eu tenho uma oferta muito grande de um determinado produto, a tendência é que vou abastecer plenamente o mercado e aquele excedente vai ficar sobrando. Toda vez que sobra produtos, né, a tendência é de que o preço dele a ser cobrado diminua, né? Então, uma empresa quando tem um estoque muito grande de determinado produto e ela precisa, né, fazer desovar essa produção, o que ela faz? Ela reduz o preço, né? Porque os consumidores eles não estão desejando comprar mais quantidades com aquele preço. Então, ela reduz o preço. Então, quando tem uma oferta muito grande, né, tem muito produto no mercado, a tendência é de o preço cair. Já quando a demanda ela é muito grande e você tem uma oferta normal ou uma oferta menor no mercado, a tendência é de o preço subir, né? Veja o que está acontecendo agora nesse momento, né? Que a gente está vivendo com esse pandemia desse vírus, né? Vamos pegar o caso específico, né? Do álcool gel. O que aconteceu? Todo mundo quis comprar o álcool gel, né? Então foi uma demanda muito grande. O mercado não estava preparado para isso. Então, tudo que tinha disponível acabou. À medida com que vai aumentando, né, essa demanda, os ofertantes eles tendem a aumentar o preço, porque eles têm que produzir de uma maneira maior, eles veem ali uma oportunidade de aumentar sua lucratividade e diversos outros fatores, né? Aumento de custos, uma série de situações, né? Então, quando a gente demonstra para o mercado que a gente está querendo consumir, que a gente tem um desejo muito maior do que a capacidade de atendimento, eles vão subir o preço, tá? E o que acontece? Isso vai ser de forma desordenada? Não, né? O mercado ele equilibra isso, porque conforme vai aumentando esse preço, as pessoas elas perdem a sua capacidade de compra, né? E diminui o seu desejo. Então, diminui o desejo de compra, né? O produto começa a ficar estocado, parado. Produto parado diminui o preço. Então, toda vez que diminui a demanda, a oferta, né, ela vai ficar parada, tudo aquele excedente, então eles tendem a diminuir. E com isso nós temos como calcular e identificar um equilíbrio do mercado, tá? Então, até na nossa planilha, né, nós temos aqui um gráfico, né, de registro de ponto de equilíbrio, né? Exatamente. O que vai equilibrar o mercado, né? Exatamente a relação de oferta e demanda. Então, o mercado ele identifica até que ponto, né, é possível ofertar um produto em quantidades, né, e cobrar determinado valor que terá, né, o consumo por parte dos consumidores, ou seja, né, que terá essa demanda. Né? Então, assim, toda vez que a oferta for muito grande, né, ofertar muito produto,
né, a tendência é de que o seu preço de venda diminua, né? Toda vez que eu tiver um excesso de demanda, né, a tendência é que o preço, né, do produto aumente, né? Então é uma relação inversamente proporcional. Quando eu demando demais um produto, né, o preço dele aumenta. Quando eu oferto demais esse produto, o preço dele diminui. Tá? Então existe um equilíbrio. Tem nessa relação de aumento de preço, redução de preço, aumento de consumo, diminuição de consumo, tem um momento em que esses anseios eles se cruzam e falam, opa, se eu produzir até X quantidade, né, e cobrar até determinado preço, vou ter aqui, né, um equilíbrio. Vou produzir, vou ter receita suficiente e o mercado vai pagar o valor que acha, né, que entende como sendo um valor correto, tá? É, um outro aspecto importante, né, que a gente tem que analisar, né, que existe também a interferência do governo no equilíbrio desse mercado, né? Como assim? Como que o governo interfere, né, nessa situação? Através da formação de preços, através do estabelecimento de impostos, né? Então, quando o governo determina que na produção, né, ele tem que cobrar determinada alíquota, né, de imposto, ou quando o governo determina o congelamento de preços, quando ele concede subsídio, né, para alguma área específica da economia, né, ou quando ele faz reajuste de salário, ele está interferindo no mercado, né? Por quê? Isso vai aumentar o custeio, o valor, né? Então, toda vez que eu tiver uma interferência do governo, né, existe essa possibilidade, né? Vamos pegar um outro exemplo, né? O que acontece, né, com os preços de combustíveis quando o governo decide mexer na alíquota, né, do ICMS ou ou alguma outra alíquota que está inserida, né, dentro do combustível, né? Existe uma redução de preço, né? E aí baixa o valor do produto. Toda vez que baixa o valor do produto, né, o que acontece? Há um desejo maior de consumo, né? Ou quando o governo, num sentido oposto, ele quer, né, frear um pouco o consumo, porque ele quer fazer um controle de inflação, o que ele vai lá? Ele aumenta uma alíquota, né? E aí vai lá, aumenta o preço do produto. E com esse aumento de produto, há uma redução do seu consumo e ele também consegue frear, né, o processo inflacionário, tá? Quando a gente fala de imposto, nós temos que dividi-los em impostos diretos e impostos indiretos, né? Então, impostos diretos são aqueles que vão incidir diretamente sobre renda e patrimônio, né? Então, o imposto de renda, o IPTU, né, são alguns exemplos. Já os impostos indiretos, eles vão incidir sobre consumo e venda. Então, quando a gente compra alguma mercadoria, né, a gente vai pagar ICMS de forma indireta, né? A gente paga o IPI, né, que é de forma indireta, porque nós não geramos esse imposto, né? Nós compramos um produto que gerou esse imposto e acabamos tendo que, por sendo consumidor final, arcar com essa despesa adicional, né, nos nossos custos, né, nas nossas compras, né. Ainda sobre os impostos, né, temos aquilo que se chama de impostos indiretos, né, que vai ser sobre o consumo, né. Nós estamos aqui, opa, opa, tem uma bugadinha aqui, vamos lá. São os impostos específicos, né? Que é o valor do imposto é fixo, né? Então, independentemente do valor daquilo que está sendo comprado, né? O valor é a mesma quantidade, né? E nós temos o imposto ad valorem, né? Que é uma alíquota que é aplicada sobre a venda. Então, por exemplo, o IPI ele tem uma alíquota de 10%, né? O ICMS, dependendo do estado onde você está, ele tem uma alíquota. Aqui em São Paulo, por exemplo, é 18% o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, né? E isso acaba criando, né,
até uma guerra fiscal entre os estados, mas é um assunto para outro tema, tá? Toda vez que nós temos esse, né, aumento de custo por imposto, dentro da nossa vida, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, nós chamamos isso de quê? Incidência tributária, aquilo que vai, né, estar elevando um pouquinho do nosso custo, um pouquinho não, né, muito, né? E aí essa incidência tributária ela nos afeta em tudo, tá? É, então os gestores, né, os administradores, os economistas, né, eles têm que estar sempre preocupados com essa questão, porque isso vai ter um impacto direto na economia também, né? Então toda vez que, né, quando os mercados são muito competitivos, né, então a tendência é de que a maior parte desses impostos seja pagos pelo fabricante, né? Então, quando tem muita concorrência no mercado, as empresas não conseguem fazer o repasse para o consumidor, então eles têm que absorver esse custo. Para que isso aconteça, eles têm que ser altamente eficientes, porque senão eles vão ter prejuízo, né? Sempre vamos pensar que toda organização ela é formada, né, para ter lucro, não para ter prejuízo, tá? Agora, quando os mercados são mais concentrados, tem menos concorrência, né? O que vai acontecer? Os impostos eles são transferidos para o consumidor, né? Então o consumidor acaba pagando. Aqui no Brasil, né, a maior parte dos impostos eles são indiretos, né? Eles vão incidir sobre o consumo de mercadoria, né, que vai dar mais ou menos em torno de 60% da nossa carga tributária. E quem que arca com tudo isso? Somos nós, né, os consumidores, né, as pessoas. Tá? Um outro aspecto importante para nós comentarmos aqui, né, é a política de preços mínimos que tem na agricultura. Né? O que acontece? É uma atividade que ela é extremamente, né, imprevisível. Por quê? Ela depende de fatores, de variáveis como a ação do trabalhador, a ação da terra e uma que é muito incontrolável, que é a ação do tempo, né? Então o agricultor ele nunca tem a certeza de que se ele plantar, o tempo vai colaborar e ele terá a colheita, né? Então, para que exista essa atividade, que é muito importante, né, o governo ele entra com uma política de preço mínimo. O que essa política diz? Né? Que se os custos de produção, né, ela vai estabelecer um valor mínimo ali para venda, né, daquela safra, e que se, né, no momento de fazer a venda os preços estiverem abaixo daquele preço mínimo, o governo ele compra aquela produção, tá? Pelo preço mínimo estabelecido. Agora, se o valor de venda ele for superior àquele preço mínimo, né, o governo, né, ele não compra e o agricultor ele vai vender isso no mercado. Por que ele faz isso? Né? Para garantir essa estabilidade de produção. Toda vez que o governo, né, compra esse produto, né, que o valor está abaixo do mínimo estabelecido, né, o governo ele vai reforçar o seu estoque regulador. Né? Então ele vai aumentar o estoque de produtos aqui no Brasil, né? E se o custo, né, o valor de determinado produto começar a ficar muito alto, ele, como tem um estoque regulador, ele pode vender, né, disponibilizar ao mercado um aumento, né, de oferta de determinado produto. E quando a gente tem um aumento de oferta, o preço tende a cair. Então ele regula o mercado nesse sentido também, tá bom? Então vamos lá. Seguindo adiante, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de elasticidade, né? A elasticidade, né, ela faz uma relação, né, do quanto que aquele produto ele sofre interferência com algumas variações. Então nós temos aqui variação de preço por demanda, né, a elasticidade pelo aumento de renda, né, ou quando a gente compara produtos. Né? Então o que é isso? Né? Toda vez que eu demando um produto, né, nós falamos o conceito de oferta e demanda, né, eu demonstro muito essa demanda, o que acontece? Normalmente o preço dele vai aumentar, né? Quando a demanda ela supera a oferta, né? Então, como que funciona isso? Será que esse mesmo
situação ocorre com todos os produtos, né? Quando eu tiver mais oferta ou quando eu tiver menos, aliás, quando eu tiver mais demanda ou quando eu tiver menos demanda, isso vai mudar, né? Como que é o comportamento do consumidor e do produto, né? Quando eu tenho essa relação, né? É, com aumento de renda, né? Então, toda vez que eu ganho mais dinheiro, será que eu vou continuar consumindo os mesmos produtos, né? Então, com aumento de renda, a gente vai descobrir se um produto ele é mais elástico ou menos elástico, tá? Que é aquilo que a gente chama de inelástico, tá? E quando a gente compara esses produtos, né, com outros, né? Então, será que existe produto substituto, né? Então, vamos pensar, né? Vamos pensar em álcool, etanol, né, e gasolina. Hoje os carros são flex, né? Toda vez que aumenta o preço da gasolina, será que eu vou consumir mais gasolina ou eu vou trocar pelo etanol, né? É isso que a gente vai estar discutindo nesses conceitos de elasticidade. Então vamos começar por elasticidade, preço de demanda. Né? Então o que acontece aqui? Nós vamos fazer um estudo, né, sobre a variação percentual em quantidades de um produto relacionado com a variação percentual, né, de um produto, né, de um preço. Né? Então aumentar ou diminui o consumo de determinado produto quando tem aumento ou diminuição de preço desse produto. Então, nós, a partir de um cálculo, né, que é a relação dessas variações, e a fórmula está aqui nos slides para vocês, né, nós vamos estar realizando a classificação, né, do produto, se ele vai ser elástico, inelástico ou unitária. Né? Então, o que é isso? A demanda ela vai ser considerada elástica toda vez que o cálculo é maior do que 1, o resultado é maior do que 1, né? 1,1, 1,1, 1,2, 1,3, 2, 3, né? Sendo maior do que 1. Tá? Então, o que acontece? Ela é elástica quando os consumidores de um determinado bem, né, eles identificam, né, bastante, né, eles vão ter uma sensibilidade bastante na variação de preço. Então, toda vez que tiver um aumento de bastante de um consumo, né, caso haja um desconto, por exemplo. Então, vamos imaginar, diminuiu, né, a gente tem o preço lá de, sei lá, um produto para lavar roupa, né? Então aquele consumo vai aumentar. Então é elástico. Então toda vez que aquele produto X lá, aquele sabão aumentar, né, diminuir o seu valor, né, aumenta o seu consumo. Então ele é considerado como elástico, tá? E já se aumentar esse preço, né, muito, né, ele vai diminuir o consumo. Né? Então, ele vai estar atrelado ao movimento de variação de preço. Então, aumentando o preço, diminui o consumo. Diminuindo o preço, aumenta o consumo. Um produto ele é considerado inelástico quando o valor desse cálculo, né, ele for menor do que 1. Né? Então, o que quer dizer? Que esse produto ele não é sensível à variação de preço. Né? E normalmente esses produtos de baixa sensibilidade são aqueles que a gente pode citar como produtos essenciais. Vamos imaginar, né? Que produto é essencial na nossa vida? Vamos lembrar do sal, né? Todo mundo usa o sal como tempero principal na sua alimentação. Então o que acontece? Se aumentar o valor do sal ou se diminuir o valor do sal, o consumo dele pela sociedade ele se mantém estável, né? Então ele não tem muita, ele não é afetado por isso. Então ele é inelástico, ele não vai nem para frente nem para trás. A gente vai consumir a mesma quantidade, tá? Energia elétrica, gasolina, né? Eles são produtos que vão tender, né, a ser um pouco inelásticos, porque a gente precisa deles, né? Então quando a gente fala gasolina aqui, vamos substituir por combustíveis, né? Porque hoje com os carros flex nós temos, né, uma possibilidade de substituição entre um e outro. Né? E por último, nós temos os casos da demanda com elasticidade, né,
em preço unitário, né? O que ele é? Quando o cálculo dá igual a 1, né? Então, nesse caso, a variação na quantidade de demanda tem exatamente a mesma magnitude da variação de preço. Então, não tem alteração, tá? Ah, mas o que faz com que a demanda de alguns preços, né, de alguns bens, tenha maior ou menor sensibilidade na variação de preço? Né? O que pode estar acontecendo? Então, nós temos alguns motivos. A existência de bens substitutos, né? Vamos pensar aqui, né? Vamos pensar num produto, manteiga. Quando o preço da manteiga, né, está equilibrado ali pelo mercado, está no seu ponto de equilíbrio, né? Então a gente vai consumindo. Quando o preço dela aumenta, né, existe uma diminuição da sua oferta, né, e a demanda está estabelecida, o preço aumenta, o que acontece? Nós vamos substituir a manteiga por margarina, requeijão, maionese, né? Então isso faz com que o consumo dela diminua e ela tenha que baixar o seu preço, volta para um equilíbrio, né? Quesito número 2, né, a letra B, a sensibilidade, né, a essensibilidade do bem, né, aquilo que é essencial para nós, né, então, tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver, né, ele tem uma questão importante ali. Normalmente ele se torna inelástico, independente da variação a gente vai consumir, né? Então a gente vive isso constantemente, por exemplo, com a energia elétrica. A gente tem lá o padrão de consumo em cores de bandeira, né? Bandeira vermelha, amarela ou verde, e de forma natural, né? A maior parte da população ela faz o seu consumo de forma linear, aquilo que ela consome, né? Todos os meses de forma equivalente, né? Então a gente vai precisar da energia, sem isso a gente não vai conseguir sobreviver, tá? Então ele é dependente da bandeira, né? Se for vermelha ou verde, nós vamos estar consumindo a mesma quantidade, só que vamos estar pagando de acordo com a variação daquele custo de produção, tá? E o terceiro item é a importância do bem no orçamento do consumidor, né? Então, quanto maior o peso do bem nos gastos totais do indivíduo, mais sensível será a sua demanda, né? Então, se o preço de fósforo, né, sofrer um aumento de 100%, mas a relação de demanda é muito discreta, por exemplo, né? A gente tem hoje aqui, né, vou dar o meu exemplo. Minha casa, fósforo, nós utilizamos aqui em casa somente para quando não tem eletricidade, né? Porque o fogão é elétrico, você liga direto. Nós não consumimos, não somos fumantes, então não utilizamos para outras situações. Não temos o hábito de acender vela. Então, se tiver uma alteração no preço do fósforo, para minha residência, para o meu lar, ele não tem interferência alguma, tá? Agora, se for, né, um produto que a gente vai ter, né, um consumo muito grande, né, vamos colocar um outro produto, o arroz, ele vai ter, né, um impacto maior, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, o caso de eletrônicos, né, um grande desconto no preço de um tablet, por exemplo, ele vai ter uma quantidade maior de demanda, tá? Então, porque esse produto, né, era um preço muito alto, comprometia a renda, né, de uma maior parte de uma população, e aí quando tem um desconto grande, essa população que não teria acesso passa a ter, né? Então também ele passa a ser, né, visualizado e entendido dessa maneira, tá? Vamos lá, né? Quando a gente faz a relação entre a receita total de um produto e o seu grau de elasticidade, né? O que é a receita total? Nada mais é do que pegar o preço de um produto e multiplicar pela sua quantidade vendida, tá? Então, quando o preço do produto varia, o que acontece com a receita total do produtor, né? Quando a gente tem uma demanda elástica, né? Então, o que acontece? Se tiver uma variação de preço, se o preço do produto aumenta, né, a renda desse produtor ele vai diminuir, porque se ele aumentou o preço, as pessoas tendem a comprar menos, né? O que se reduz o preço, né, há uma tendência de a sua receita aumentar, porque mais será consumido, né? Então ele é muito mais sensível, né, à variação de preço, tá? Quando a gente fala de uma demanda inelástica, trata-se de uma demanda que apresenta pouca sensibilidade. Então,
né? Nesse caso, a receita ela vai acompanhar o movimento dos preços. Então, se há um aumento de preço, há um aumento de receita total também, tá? E na demanda de elasticidade unitária, né, o aumento ou uma redução do preço não afeta a receita total do produtor, já que a variação do preço gera uma variação na mesma magnitude e quantidade, né? Então, né, vamos voltar ali para o exemplo do fósforo e do tablet, né? Se ele aumentar em 100% a variação do fósforo, né, não vai alterar a renda dele, porque no meu caso eu não vou consumir do mesmo jeito, né, de uma forma constante. Já no tablet, ele reduz, quando ele reduz o preço, né, ele diminui a sua margem de lucratividade, só que ele ganha em escala, porque ele vai vender mais. Então, ele diminui o preço, mas ele tem um volume de venda maior. Então, ele vai continuar, né, com o seu mesmo padrão de rendimento. Tá? E lembrando, né, toda vez que tem a incidência de tributos, isso vai estar afetando também o andamento, né, e a elasticidade dos produtos. Agora, quando a gente fala de elasticidade e renda da demanda, né, nós estamos falando de o que acontece, né, quando tem um aumento, né, de renda. Né? Então, nós vamos fazer aqui uma relação entre a variação percentual da quantidade de uma demanda com a variação percentual da renda de um consumidor. Então, conforme as pessoas vão ganhando mais dinheiro, como que continua, né, o consumo de determinado produto, né? Então, se nesse caso o cálculo, né, ele for, né, uma demanda for positivo, né, mais menor do que 1, né, ou seja, o resultado foi 0,1, 0,2 e assim por diante, né? O bem ele é considerado um bem normal, né? Vai ter pouca variação, né? Aquilo que a gente vai continuar, né, consumindo, independente do nosso aumento de renda, tá? Então ele não, o aumento de renda ela não vai aumentar, né? Não vai ter uma grande modificação proporcional no padrão de consumo disso, né? Então, por exemplo, pão francês, né? Você pode estar ganhando R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, 10.000, o seu consumo para pão francês tende a permanecer o mesmo, tá? Estou pegando um exemplo, ou arroz, feijão, mesma coisa, tá? Caso o resultado do cálculo ele seja negativo, né, o bem pode ser classificado como um bem inferior, né? Isso é, conforme vai aumentando a nossa renda, a gente vai deixando de consumir esse produto, né? Então, por exemplo, a gente passa a consumir, né, em vez de comprar roupas em lojas de magazine, a gente passa a comprar em roupa de grife, né? Vamos colocar isso como marca. Ou a gente tende a comprar outros produtos, né, que a gente não teria acesso, tá? Então, em vez de comprar o arroz da marca do mercado, que é aquele mais, né, normalmente que está com preço menor, a gente passa a comprar, né, aquele arroz, né, que está com preço maior, porque a gente entende que ele tem uma qualidade melhor e assim por diante, tá? Se a elasticidade da renda de demanda for positiva e maior do que 1, né, o bem em questão ele é considerado, né, superior, né, ou então de luxo, né? E aí a gente passa a consumir, né, aquilo que, né, a gente desejava e não tinha condições de estar consumindo, né? Então a gente faz trocas. Então, por exemplo, produtos com valores maior, de valor, né, agregado maior, como automóveis, né, produtos eletrônicos, né? Então são aqueles produtos que são, considerados, né, mais considerados e atrelados ao luxo, tá? Quando a gente fala de elasticidade de preço, né, e cruza isso com a demanda, nós estamos fazendo uma análise de variação percentual na quantidade de um produto X, né, com a variação percentual de um produto Y. Então nós estamos comparando produtos, né? Então nós temos aqui, se um produto X, né, o resultado do cálculo ele for positivo, né, a gente fala que o produto X e Y são bens substitutivos, né?
Então, o que acontece? Se aumentar um valor de determinado produto, em vez de eu consumir o produto X, eu consumo o produto Y, ou vice-versa, né? Então, vamos pensar em manteiga e maionese, né? Então, se eu comparar aqui o valor da maionese com a manteiga, toda vez que aumenta o preço da manteiga, né, e fica muito caro, ou num preço que a gente não consegue pagar, eu automaticamente vou consumir mais maionese, tá? Ou requeijão, não importa. Toda vez que o preço da maionese aumentar de forma, né, elevada, né, eu passo a consumir a margarina. Então, eu vou substituindo, né? Agora, se o resultado ele for negativo, né, não importa, né, se tem a variação do produto X ou Y, eles são bem complementares, né? Um depende do outro, né? Então, é a relação, por exemplo, de pão e manteiga, tá? Se o resultado for, né, a gente fizer essa comparação e o resultado for negativo, né, significa que um complementa o outro, né? Então, o aumento do preço de um gera queda na própria demanda de outro, né? Então, aumentou muito o pãozinho, né? Eu não tenho dinheiro para comprar o pãozinho. O que que vai acontecer? Automaticamente eu vou consumir menos manteiga, né? Diminui o preço do pãozinho, eu vou consumir mais pãozinho. O que que vai acontecer? Automaticamente eu vou consumir mais manteiga, tá? Existe também, né, uma determinação, né, um cálculo que determina um preço, né, um preço e uma quantidade de equilíbrio, né? Então, a determinação de preço e quantidade. O que que ela vai ser feita, né? Como que ela é feita? É a relação entre a quantidade demandada, né, igual à quantidade ofertada, né? Então, nós vimos já nas aulas anteriores, né, como que se calcula, né, oferta e demanda, né? Então, aqui nada mais é do que colocar o nosso volume de demanda igual ao nosso volume de oferta. E por isso a gente vai acabar, né, determinando o preço e a quantidade de equilíbrio, né? Desta forma, né, a gente consegue, né, as empresas conseguem calcular, né, aquilo que ela tem que produzir e o preço que ela pode cobrar por aquilo que ela está produzindo, tá bom? Então acredito que esse tema ele é muito legal, ele interfere no nosso dia a dia, são coisas que a gente visualiza, né, de forma automática, mas a gente não consegue contextualizar isso em termos de conteúdo, né? Espero ter facilitado um pouquinho aí o entendimento de vocês. Baixem o nosso material, estudem, resolvam, né? Façam os exercícios que tem no AVA, tá? E qualquer dúvida, nos chame aqui pelo nosso grupo do WhatsApp. Fiquem com Deus.